Quando se fala em a arte da guerra, a primeira imagem que vem à mente é combate, certo? Batalha. Mas e se o maior segredo de Sun Tzu, depois de 2.500 anos, for justamente o oposto? Não sobre como lutar, mas sobre como evitar a luta. Olha só que interessante. Logo de cara, Sun Tzu já joga na mesa a sua ideia mais radical. Ele diz o seguinte: a vitória suprema, sabe, aquela que mostra maestria de verdade, não é sobre esmagar o oponente, é sobre conseguir a rendição dele sem nem precisar entrar no campo de batalha. Então a gente precisa mudar a nossa perspectiva. Este livro não é sobre guerra, no fim das contas. É um guia sobre como vencer. E para a gente entender essa filosofia a fundo, vamos explorar aqui 3 pilares essenciais do pensamento de Sun Tzu. Vamos lá, pilar número 1, preparação total. A ideia aqui é que a vitória para Sun Tzu não acontece por acaso, sabe? Não é uma questão de sorte ou de força bruta na hora H. Pelo contrário, ela é construída muito antes, nos bastidores, com o planejamento, nossa, meticuloso. E essa frase dele resume tudo perfeitamente. Qualquer tipo de conflito, não importa qual, é basicamente um jogo de análise, de cálculo. A sorte, na verdade, acaba favorecendo quem se preparou mais, quem conseguiu entender o cenário melhor que o adversário. E o mais legal é que o Sun Tzu não deixa isso no ar. Ele estrutura essa análise de um jeito bem prático. Ele nos dá 5 pontos-chave para avaliar. Primeiro, a doutrina, que é tipo o propósito, a cola que une todo mundo. Depois, o tempo, ou seja, as condições daquele momento. O terreno, que é o ambiente onde tudo acontece. A liderança, a capacidade de quem está no comando. E, por fim, a disciplina, a organização da equipe. É quase um checklist para a vitória mesmo. E olha só a profundidade do primeiro item, a doutrina. Não é só ter uma meta, um objetivo. É muito mais que isso. É criar um senso de propósito tão forte, mas tão forte, que as pessoas simplesmente confiam e seguem a liderança sem questionar, mesmo no perigo. É o porquê por trás de tudo, o que dá combustível para a força do grupo. Toda essa preparação interna leva a uma conclusão muito poderosa. A invencibilidade não depende de quão fraco é o oponente, depende de quão forte o próprio lado está. A defesa, o preparo, a organização, tudo isso está nas próprias mãos. É isso que torna uma força de fato inabalável. Ok, vamos para o segundo pilar, que é onde a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Uma vez que a preparação está garantida, a gente entra no campo da mente estratégica. E aqui, o Sun Tzu deixa bem claro: o conflito é, antes de mais nada, um jogo mental. E qual é a principal arma nesse jogo? O engano. É o que ele chama de princípio do contrário. A lógica é simples. Se uma força está pronta para atacar, ela tem que parecer totalmente incapaz. Se está perto, tem que parecer que está longe. Se a disciplina é rigorosa, tem que parecer uma bagunça. O grande objetivo é fazer com que o oponente olhe para a situação e entenda tudo errado. A verdadeira maestria, então, está na sutileza, na invisibilidade estratégica. É se mover de um jeito tão imperceptível, tão inesperado, que o adversário não tem nem chance de prever o que vai acontecer. Ele não consegue reagir, às vezes nem entende o que o atingiu. A vitória vem daquele golpe que ninguém viu chegando. E isso vai muito além de um simples truque tático, sabe? A gente está entrando de cabeça na psicologia do conflito. A estratégia é usar as emoções do próprio adversário como uma arma contra ele. Por exemplo, o oponente é irritadiço, provoque-o para que ele cometa erros. Ele é arrogante, infle ainda mais esse ego para que ele fique cego para o perigo. O inimigo está descansado, cansa ele. A equipe dele é unida, cria discórdia. É um verdadeiro xadrez mental. Só que as peças são as emoções humanas. O ponto central de tudo isso, então, é controlar o ritmo do jogo. É fazer o oponente reagir aos seus movimentos. É fazer ele dançar conforme a música que está tocando. Quem consegue ditar o fluxo da situação, no fim das contas, dita o resultado. E isso tudo nos leva direto para o terceiro e último pilar, a vitória perfeita. É aqui que o Sun Tzu amarra tudo e define o que, para ele, é uma vitória de verdade. E olha, não tem nada a ver com aniquilar o inimigo. Tem a ver com alcançar o objetivo do jeito mais eficiente e, principalmente, com o menor custo possível. Mas por que essa obsessão toda com eficiência? Simples, porque o preço de um conflito que se arrasta é devastador. Sun Tzu chega a calcular que uma guerra prolongada consome tipo 70% dos recursos de um país. Pensando assim, uma vitória que custa caro demais ou que demora demais, na prática, é quase uma derrota. Essa hierarquia que ele propõe é muito reveladora.
A melhor tática de todas, a mais eficaz, é simplesmente impedir que a estratégia do inimigo dê certo antes mesmo de começar. A segunda melhor, quebrar as alianças dele. Atacar o exército diretamente já vem bem depois. E a pior de todas, o último recurso, é atacar cidades. Ou seja, a violência direta, o confronto aberto é a estratégia menos inteligente de todas. E é aqui que a gente vê como tudo se conecta, né? A preparação, a análise, a capacidade de se antecipar. Isso não é só o comecinho da estratégia, é o caminho inteiro para se chegar à vitória completa. Aquela vitória que preserva os recursos e atinge o objetivo sem causar estragos desnecessários. E claro, nada disso funciona sem uma boa liderança. Sun Tzu faz um alerta bem sério sobre 5 falhas de caráter que podem levar qualquer líder ao fracasso. Ser imprudente, lutar até a morte sem pensar, ser covarde, ter medo de agir, ser impaciente, ter um temperamento explosivo, ter um ego inflado ou, por outro lado, ser passivo demais. Fica claro que o autoconhecimento do líder é tão importante quanto conhecer o adversário. Beleza, a gente viu tudo isso e fica a pergunta: por que um texto escrito há 2.500 anos ainda é tão relevante hoje? A resposta é simples, porque esses princípios vão muito, mas muito além de um campo de batalha. Pense bem, no mundo dos negócios, o inimigo pode ser um concorrente. O terreno são as condições do mercado. A doutrina é a cultura da empresa. A estratégia de Sun Tzu, na verdade, é um baita manual para navegar em qualquer ambiente competitivo usando a inteligência. E se a gente tivesse que resumir o livro inteiro em uma única frase, provavelmente seria esta aqui. A vitória só acontece de verdade quando se junta 2 tipos de conhecimento: um entendimento profundo das próprias forças e fraquezas e uma análise igualmente profunda do oponente e de todo o cenário. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Olhando para os desafios do dia a dia, pode ser na carreira, em um projeto pessoal, numa negociação, em qual dessas batalhas é possível aplicar a preparação, a psicologia e a eficiência para conseguir uma vitória sem nem precisar lutar?